crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão, qualquer atitude. Paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação aqui nas nossas pré-aulas, no nosso estudo para a Escola Bíblica Dominical. Eu estou muito contente, estou muito alegre, feliz, porque já estou chegando a 5.000 pessoas inscritas no meu canal. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, por favor, curte, compartilha e se inscreva no meu canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Será uma satisfação poder estar comunicando com você sobre os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Quero deixar o meu abraço, meu carinho a todos vocês que de qualquer forma têm nos ajudado, nos incentivado a prosseguir com nossos estudos, com nossos vídeos para a Escola Bíblica Dominical, e vamos dar continuação aqui. Nós estamos agora em 2019, essa revista é a revista da CPAD. Veja só, essas lições aqui essa lição agora é o governo divino em mãos humanas. Vamos ver aqui a liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª a Samuel. Essa revista é a revista do 4º trimestre, já estamos chegando no final já das leituras desse ano. E olha só, e agora nós estamos na aula de número 5. E na sequência aqui, então, nós estamos na lição de número 5, que tem o título aqui, a instituição da monarquia em Israel. Lemos aqui o texto áureo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, e o versículo 4 e o versículo 5. E diz aqui: então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel na cidade de Ramã e disseram-lhe: eis que já está velho e teus filhos não andam no teus caminhos. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Verdade prática, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. E os versículos bíblicos, essa leitura em classe, se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, e o versículo 4 e o versículo 7. E também se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo 1 ao 7. Dando continuação ao primeiro tópico, conceituar a monarquia. Segundo tópico, explicar a escolha de Saul como rei. Terceiro tópico, especificar o rei que o povo escolheu. Vemos aqui então a introdução. Diz aqui o escritor da revista: ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa nova forma de governo. Nós sabemos então que antes da instituição da monarquia, o povo de Deus estava sendo governado pelos os profetas, pelos juízes, e Deus estava sempre ali na orientação, orientando o povo, sempre no controle. Mas veio então, passou por outro governo, mudança de governo, quer dizer, monarquia, que é o governo que foi escolhido pelo povo. O povo pediu um rei. Então Deus, mesmo agora passando, mas lembrando que a soberania de Deus nunca poderia ser esquecida. E aqui ele diz que, embora a monarquia fosse o desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Então, nós vamos aqui agora para o ponto central, que diz aqui: o crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. Então nós vemos aqui no ponto central que o crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão, qualquer atitude. O primeiro subtópico, um sentimento de orgulho nacional. Veremos aqui, se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, e o versículo 4 e 5, e diz aqui o escritor: o desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. O primeiro subtópico, um sentimento de orgulho nacional. O versículo bíblico aqui se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, e o versículo 4
e o versículo 5. O israelita só buscava em tempo de crise. Então dava ouvido às mensagens divinas no tempo de crise. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. 1 Crônicas, capítulo 17, e o versículo 21, e também João, capítulo 4, e o versículo 22. Diz aqui, mas as nações enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Então, aquele povo, o desvio deles foi quando eles, o desvio do povo de Israel aqui, é porque eles só buscavam a Deus no momento de crise, no momento difícil. Aí eles clamavam a Deus e assim, continuando aqui, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. E o escritor diz aqui, há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar a instituição terrena. Então, nós vemos aqui, né, que o povo ali, eles eram dirigidos ali por Deus, estava ali o profeta, o juiz, mas eles não, eles queriam um rei. E ali eles, né, começam a desobedecer. Por quê? Porque eles também seguiam o mesmo ritmo de governo do mundo, né? E Deus, então, ele não queria que fosse assim. Ele queria que ia preparar um rei, né, que igual ele preparou mesmo Jesus para nós, mas esperasse a hora certa. Por quê? Porque Deus queria deixar sempre esclarecendo para o povo que o reino de Deus não é desse mundo. O reino que você está fazendo parte agora não é desse mundo. Então, nós não podemos andar de acordo com o reino desse mundo, porque o reino de Deus, o reino no qual você foi escolhido, não é para esse mundo. Queridos, dando continuação aqui no segundo subtópico, o fracasso dos filhos de Samuel. Veja só, a Arca da Aliança não estava mais com o povo. Esse foi um dos fracassos, porque perdendo a Arca da Aliança, estava perdendo ali o quê? A presença de Deus juntamente com o povo. E nós não podemos perder essa presença do Senhor na nossa vida. E havia ameaças constantes dos filisteus, e os filhos de Samuel não andavam nos caminhos retos, que também ele estava desviando ali dos caminhos do Senhor, né? Nos caminhos que andava o profeta Samuel. E nesse sentido, o pedido dos anciões tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciões falavam a verdade. Olha só, Samuel tinha esse conhecimento, esse entendimento, que os anciões, mesmo pedindo, sabia que eles falaram ali a verdade. Mentindo ou falando, inventando para poder tomar o governo de Deus, quer dizer, para tomar o governo da mão do profeta Samuel. Não, ele estava falando a verdade. E Samuel tinha a consciência disso. Então Samuel, ele tinha essa consciência que os anciãos falavam a verdade. Eles não estavam querendo ali inventando conversa para poder ser passado ali o governo de Samuel para eles ou para quem fosse, né, para o rei. Então, que biblicamente não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Não tem problema nenhum um filho de pastor vir substituir o seu pai. Entretanto, isso não pode dar por causa do amor paterno. Não, porque é filho do pastor, agora vai pastorear. Não. Mas pela vocação dada por Deus, confirmada pela Igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 7. Tito, no capítulo 1, versículos 5 e 9. O dono da obra é o Senhor. Então essa obra do Senhor não pode ser passada de pai para filho, sendo que o filho não foi chamado por Deus. Por isso que muitas das vezes nós vemos que muitos pastores, eles que já receberam a obra do pai, e aí ele não tem a mesma vocação. Então aí ele começa
desviar do caminho. O terceiro subtópico, rejeitando os planos de Deus. Rejeitar os planos de Deus para nós é cometer um suicídio para nossas vidas. 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 6 e 7, e diz aqui, escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido de Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente, veja só, ele sabia que esse momento chegaria. Deuteronômio capítulo 17 e o versículo 14. Assim, o tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. Necessária de quê? De morar no céu. Um rei com as qualidades de governar o povo para Deus. Não governar de acordo com os outros governos aqui do mundo, para viver aqui no mundo. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Veja só, não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá aos seus líderes à igreja. Mateus capítulo 9, versículo 38 e Lucas capítulo 10, versículo 2. Então nós vemos aqui que nós não podemos perder nunca essa mesma diretriz que vinha de Samuel, que vinha ali dos profetas, que é andar no governo de Deus. Então nós temos que estar sempre entre pastores e sai pastores, mas quem tem que falar é a palavra. Quem tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Se nós sair fora, colocar governo, colocar pastores, colocar pessoas que não têm a mesma direção, aí sai fora do chamado de Deus, dos planos de Deus para a igreja e para nossas vidas. Queridos, dando continuação aqui, então agora nós estamos no segundo tópico, a escolha de Saul como rei. E o primeiro subtópico, por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi, e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Uma boa pergunta. Então aqui, podemos considerar que no primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandados divinos. Porque o rei Saul, por mais que ele foi o primeiro rei, por mais que o livro foi da época dele, mas falando sobre Davi, porque o rei Saul, ele recebeu todo esse governo da parte de Deus, mas o governo dele saiu fora dos mandatos divinos. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo subtópico, a unção de Saul por Samuel se encontra em 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 1. Na unção de Saul, algum detalhe deve ser destacados. Samuel beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. Nada a ver com a unção que Deus tinha do lado espiritual. Beijo já foi um beijo, mas para o lado pessoal. Então, esse destaque aqui que nós fazemos desse carinho que Samuel teve por Saul, não era o beijo, ele beijou, uma admiração pessoal, e não que já era fazendo parte já da consagração dele pelo lado espiritual. A unção era feita com azeite de oliva. E a cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. E os que são separados para Deus, para a sua obra, têm a unção do Espírito Santo. Então, a capacidade que vem do alto para exercício do santo ministério. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 14. Hoje, não necessitamos de azeite para a separação de obreiros, para o ministério da palavra. Basta a imposição de mão dos presbíteros, primeiro a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, e 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 6. Terceiro subtópico, os sinais de confirmação da unção. Está registrado em 1 Samuel capítulo 10, versículo 2 ao versículo 7. 3 são os sinais que confirmam a unção de Saul como rei de Israel. Em primeiro ponto, Saul encontra a jumenta perdida de seu pai. E o segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E o terceiro ponto, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro ponto representava o trabalho que o rei teria. E qual foi o primeiro ponto que nós vimos aqui? Saul encontra a jumenta perdida de seu pai. O primeiro sinal apresentava o trabalho que o rei teria. Qual foi o primeiro sinal? Nós vimos aqui, o primeiro sinal, Saul encontra com a jumenta perdida de seu pai. O segundo apontava para o sustento divino, para a tarefa de Saul. E qual foi o segundo? O segundo, ele encontrou 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos e outro levando 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E o terceiro, o rei reinaria sobre o Espírito de Deus. E assim salvaria Israel de seus inimigos. E o terceiro ponto aqui, que nós vimos, foi a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. João, capítulo 5, e o versículo 17. Sustentar-se pelo o alimento sagrado, a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e Mateus, capítulo 4, e versículo 4, onde Jesus diz que não só de pão virá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos aqui, então, que quem é chamado para o ministério, ele tem que se alimentar do trabalho da palavra de Deus. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, Saul foi ungido a rei por Samuel, pela vontade soberana de Deus. Saul foi ungido rei por Samuel, pela vontade soberana de Deus. Continuamos aqui o terceiro tópico, o rei que o povo escolheu. E o primeiro subtópico, uma escolha pautada na aparência. Prosseguindo, Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Também 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 23. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos, porque Saul diz que ele se saía na frente de todos, em altura, aquele homem formoso. Então diz aqui, fisicamente era um homem notável. 1 Samuel, capítulo 9, e o versículo 2. O povo não via nada além do que a aparência humana em Saul. O povo só via a aparência humana. O povo não via nada além, só a aparência humana. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul, mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino. Deus o designou e nomeou. Então, toda autoridade é constituída por Deus. Segundo o subtópico, os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam ao poder do novo rei, prontos para servir na guerra e o trabalho do campo e da cozinha real, na implantação de impostos, nos confiscos de escravos para trabalho e na produção de perfumes, na cobrança dos dízimos da produção. E no Antigo Testamento, essa era a única vez que se trata o dízimo cobrado pelo rei. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10 e 16, versículo 17. Assim, as exigências por Samuel fazia parte do novo sistema político que o povo tanto desejava. O povo desejou e recebeu aqui, esse governo, que era o governo do rei Saul. Um padrão desenvolvido pelas nações
gentílicas. Quer dizer, aqui ele estava tomando toda a direção, mesmo recebendo de Deus, mas esse governo, o povo, estava querendo acompanhar o que as outras nações faziam, né? Todos os caminhos que ele seguia, eles queriam seguir também, deixando a vontade de Deus. No Novo Testamento, a recomendação evangélica é de como o cristão deve comportar de forma no governo político temporal vigente. Romanos, capítulos 13, versículo 1 e 7. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 17. Síntese do tópico 3, resumo do tópico 3. A escolha do rei Saul foi pautada na aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu um novo sistema político em Israel. Então, queridos, essa é a lição de número 5, a instituição da monarquia em Israel. Terminando aqui, quero desde já agradecer a todos vocês, quero pedir a você, não esqueça de dar o seu like, de curtir, de compartilhar e se inscreva também no meu canal e ficará por dentro de todo o conteúdo.